Sejam bem-vindos ao canal da Escola de Língua Japonesa de Vargem Bonita. Meu nome é Sander e hoje temos a parte 2 do nosso especial sobre Tóquio 2020. Vamos juntos fazer um tour por Tóquio em comemoração à abertura dos Jogos Olímpicos. Na parte 1, falamos um pouco de algumas competições olímpicas que ocorreram em áreas mais afastadas de Tóquio, como a maratona em Hokkaido e a abertura do beisebol e do softball em Fukushima. Além destas, outra província um pouco mais afastada que também receberá eventos é Miyagi, com futebol. Hoje vamos começar conhecendo sobre províncias vizinhas de Tóquio. O futebol, por sinal, é a competição que ficará mais espalhada pelo Japão, como nas províncias de Ibaraki, Saitama e Kanagawa. Kanagawa também receberá o beisebol, o softball e a vela. Esses estádios de futebol foram todos utilizados também na Copa do Mundo de 2002. O Estádio Internacional de Yokohama, na capital da província de Kanagawa, por exemplo, e que inclusive sediará a final masculina do futebol nas Olimpíadas, é bem conhecido dos brasileiros, pois foi onde o Brasil ganhou o Penta na Copa do Mundo de 2002, assim como foi onde São Paulo, Internacional e Corinthians foram campeões mundiais. Nos litorais de Tóquio, Kanagawa e também da província de Chiba, se forma a Baía de Tóquio, que é a região de maior industrialização do Japão, com vários dos principais portos do país. Nessa região da Bahia, do lado de Chiba, está um dos principais centros de convenções e eventos do Japão, o Makuhari Messe, que costuma receber grandes eventos, como o Tokyo Game Show e a Jump Festa, convenção anual da editora responsável por sucessos como Dragon Ball, Naruto e One Piece. Nos Jogos Olímpicos será a casa do Taekwondo, esgrima e wrestling. E é também em Chiba, na praia de Tsurigasaki, que será disputada a primeira medalha olímpica do surf. Alguns locais relevantes de Chiba turisticamente são a Tokyo Disneyland, colada a Tóquio na região da Bahia, e também o Aeroporto Internacional de Narita. Voltando agora à província de Saitama, que mencionei que receberá partidas de futebol e que é a origem do nome do personagem do One Punch Man. Ela receberá também as competições de golfe e de basquete. A competição de basquete será na Saitama Super Arena, o segundo maior ginásio esportivo do mundo e que costuma receber grandes shows musicais. Agora é a vez da província de Shizuoka, considerada a capital do futebol no Japão, onde se passa a história de anime como Capitão Tsubasa, os Super Campeões. A maior cidade da província é Hamamatsu, que tem uma grande comunidade brasileira e que tem forte presença da indústria automobilística. Foi nessa cidade que foram fundados a Honda, a Suzuki e a Yamaha, por exemplo. Hamamatsu não terá eventos olímpicos, apenas receberá alguns atletas brasileiros para treinos. Mas essa força automobilística da província reflete também no circuito Fuji Speedway, que já recebeu corridas de Fórmula 1. E o nome do circuito não é à toa, ele fica bem próximo à base do próprio Monte Fuji. E a prova olímpica de ciclismo de estrada passará pelas subidas nos arredores do Monte Fuji antes de ter a sua chegada dentro do próprio circuito de corrida, além de receber a prova do ciclismo contra o relógio. E as provas de ciclismo em Shizuoka não param por aí. A cidade de Izu tem um enorme complexo esportivo voltado para o ciclismo, que tem até parque de diversões e que receberá as competições de ciclismo de pista no seu velódromo e de mountain bike. Um anime de sucesso no Japão que fala sobre ciclismo é Yowamushi Pedal, que tem um arco de treinamento que se passa justamente nas pistas desse complexo. Notem como chama os estados do Japão de províncias ou prefeituras, ken, como Shizuoka Ken. A maioria das províncias tem esse ken no nome, mas existem alguns casos à parte, como o próprio Hokkaido, que vimos mais cedo e que usa o kanji de caminho, significando um circuito. Osaka e Kyoto, que são Osaka-fu e Kyoto-fu, províncias urbanas metropolitanas. E a capital, Tóquio, que é Tokyo-to. Esse todo final é o kanji de capital, e o nome então pode ser traduzido como Metrópole de Tóquio ou Área Metropolitana de Tóquio. Por isso, as 47 províncias do Japão são chamadas de Todofuken. Tóquio é a metrópole mais populosa do mundo. Em 2018, tinha sua população estimada em mais de 37 milhões de pessoas. Para se ter uma ideia de quanta gente é isso, a região metropolitana de São Paulo tem a população estimada em mais de 21 milhões de pessoas. Dentro dessa enorme metrópole, existe uma divisão. A oeste, em branco, são 30 cidades, e a leste, em vermelho, são os chamados 23 distritos especiais de Tóquio, Tokubetsuku, que são como os bairros do que era a antiga cidade de Tóquio e são a parte mais conhecida. Nessa parte branca temos apenas algumas localidades onde ocorreram disputas olímpicas, na cidade de Chofu. Nessa cidade, próximo aos distritos especiais, fica o estádio conhecido como Ajinomoto Stadium, que receberá o rugby e também o futebol, e é conhecido por ser usado com frequência como cenário de gravações de seriados de super-heróis japoneses, os tokusatsu. No ginásio logo ao lado do estádio serão disputados também o badminton e o pentatlo,
E nos arredores do estádio fica um parque de onde sairá a largada para a prova de ciclismo de estrada, aquela que tem a chegada no circuito de corrida na base do Monte Fuji. Não muito longe dali, na cidade vizinha de Mitaka, existe um ponto turístico muito legal que é o Museu do Estúdio Ghibli, aquele responsável por filmes como Totoro e Chihiro. Vamos focar agora nas regiões especiais, onde ficam concentrados os pontos mais famosos de Tóquio. O distrito de Nerima sediará a competição de tiro esportivo, no mesmo local onde foi disputado nos Jogos de 1964. Esse bairro é a casa de vários estúdios conhecidos de anime, como Mushi Production, o Anime International Company, Studio Comet e a Toei Animation. A Toei inclusive tem um museu aqui na região. Assim como no caso do tiro esportivo, o Parque Equestre dos Jogos de 2020 será no mesmo local do usado para a modalidade nos Jogos de 64. Nesse distrito de Setagaya ficam as sedes de algumas conhecidas empresas de jogo, como a Atlus e a Game Freak, assim como do estúdio de anime OLM e a gigante do comércio digital Rakuten. Vamos para a área mais central dessa parte de Tóquio. Esse centro de Tóquio, onde se encontram os pontos mais conhecidos da cidade, é circulado por uma linha de trem que leva cerca de 1 hora para completar uma volta, a chamada linha Yamanote, Yamanote-sen, que vamos acompanhar pelo nosso tour. Nossa primeira parada na linha Yamanote é a estação de Shibuya, no distrito de mesmo nome, que é um importante centro comercial de Tóquio. Uma das saídas dessa estação é um conhecido ponto de encontro e é onde está a estátua do Hachiko, homenageando o cachorro que ficava esperando seu dono chegar na estação, mesmo quase 10 anos após o seu dono já ter morrido. E nessa mesma saída da estação, logo adiante, fica uma das vistas mais conhecidas de Tóquio, o cruzamento de Shibuya. Seguimos caminho até a estação de Harajuku, ainda no distrito de Shibuya. Essa região é considerada um polo da moda, tendo eventos como a Tokyo Fashion Week, reúne muitos jovens estilosos nas suas ruas e tem lojas nos mais variados estilos, que juntos formam essa moda bem característica de Harajuku. Próximo da estação está o Santuário Meiji, que reúne multidões, principalmente em datas comemorativas como o Ano Novo, e o Parque Yoyogi. Colado no parque fica o Ginásio Nacional Yoyogi, que receberá as competições olímpicas de handball. Perto dali fica também o Estádio Metropolitano de Tóquio, onde será disputado o tênis de mesa. Seguindo o caminho, dividida entre os distritos de Shibuya e de Shinjuku, chegamos à estação de trem mais movimentada de todo o mundo, é a estação de Shinjuku. Ela é tão grande e complexa, com tantas galerias que se conectam, que todo esse complexo subterrâneo dá acesso a 53 plataformas de trem, tem mais de 200 saídas diferentes. Essa região tem grande importância comercial e abriga a sede do governo de toda a metrópole de Tóquio. O arranha-céu, que é o edifício do governo metropolitano de Tóquio, Tokyoto Chōsha, fica bem próximo à estação e é facilmente reconhecido no horizonte da cidade, além de vir e mexe aparecer como cenário em anime e filmes. Aproveitando o exemplo do Godzilla, conhecido no Japão como Gojira, ainda bem próximo da estação de Shinjuku, fica uma região de entretenimento conhecida pela vida noturna, chamada de Kabukicho, onde fica um cinema do grupo Toho, o mesmo do estúdio que produz os filmes japoneses do Godzilla. No topo do prédio do cinema fica uma curiosa estátua do Godzilla observando do alto. Ainda em Shinjuku, temos o palco da abertura e do encerramento dos Jogos Olímpicos, o novo Estádio Nacional, construído no local do estádio que havia sido erguido para os Jogos de 64 e que receberá também o atletismo e a final do futebol feminino. Seguimos em frente passando pela estação de Ikebukuro, em uma área também comercialmente forte. Logo aqui ao lado, por exemplo, fica o enorme complexo Sunshine City, que tem desde museu, aquário, planetário e diversas lojas, inclusive de diferentes personagens, como um parque temático da Namco e uma mega loja de Pokémon. Continuamos o giro e vamos direto para a estação Ueno, no distrito de Taito, que conecta várias linhas de trem. Próximo dessa estação fica a região de Asakusa, conhecida por ter vários festivais e templos, como o Sensoji e o seu portão do trovão, o Kaminarimon. Não muito longe da estação de Ueno, no distrito vizinho de Bunkyo, ficam, por exemplo, o principal campus da renomada Universidade de Tóquio, conhecida como Todai, e o Tokyo Dome City, um complexo esportivo com parque de diversões e o Hall da Fama de beisebol, além do Kodokan, a primeira escola de judô e considerada a meca do judô mundial. Em Sumida, outro distrito vizinho de Taito, fica um dos principais marcos de Tóquio, a Tokyo Skytree, que é a torre mais alta do mundo, com 634 metros de altura. Esse número bem específico é um trocadilho, pois é possível ler os numerais como Musashi, nome antigo da região onde fica Tóquio. É nesse distrito também que fica o Ryogoku Kokugikan, a tradição arena de sumo de que falamos no outro vídeo que será usada para o boxe olímpico. A nossa próxima parada agora é no distrito de Chiyoda, na estação de Akihabara.
Akihabara é famosa por ter de tudo que conseguir imaginar relacionado a eletrônicos, jogos, anime, mangá, cosplay, e é uma parada obrigatória para quem gosta de qualquer uma dessas coisas ou até mesmo para conhecer esse lado do Japão. Ainda no distrito de Chiyoda, chegamos à enorme estação de Tóquio, que fica em Marunouchi, no centro econômico do Japão, e próximo à sofisticada área de Ginza, que é o Palácio Imperial, o Kokyo, com seu imponente jardim, e ao Fórum Internacional de Tóquio, um bonito centro de exibições multiuso construído onde ficava a antiga sede do governo de Tóquio, e que cedirá as competições olímpicas de levantamento de peso. Do outro lado do Jardim Imperial, fica uma arena que recebe shows e competições esportivas, principalmente de artes marciais, o Nippon Budokan. Budokan, aliás, significa literalmente salão de artes marciais e fará jus ao nome, recebendo o judô e o karatê nos Jogos Olímpicos. Chegamos agora ao distrito de Minato, que significa literalmente porto, mostrando que estamos já voltados para a Baía de Tóquio. Aqui ficam muitas embaixadas, além da sede de diversas empresas de ponta do Japão. E é aqui também que podemos visitar a famosa Torre de Tóquio, a Tokyo Tower. Completamos o giro na linha Yamanote e vamos terminar o tour focando na área da Baía de Tóquio, que terá grande destaque nos jogos. Atravessamos a Rainbow Bridge e chegamos em Odaiba. Odaiba significa um forte e é uma das ilhas artificiais construídas no fim dos anos 1850, originalmente com o intuito de defender a cidade de ataques vindos do mar, e hoje em dia é uma área com muitos shoppings e opções de lazer. Na frente de um desses shoppings, por exemplo, existe uma estátua de um robô gigante da série Gundam, na escala que ele seria de verdade. E falando em anime, os personagens de Digimon moram em Odaiba, sendo um cenário bastante comum na série. Curiosamente, a série é transmitida pela Fuji TV, cujo prédio é um dos mais fáceis de reconhecer em Odaiba. Nos Jogos Olímpicos, a maratona aquática e o triatlo serão disputadas no Parque Marinho de Odaiba, bem próximos da Rainbow Bridge, onde ficam expostos os anéis olímpicos. Perto do Parque Marinho fica a arena do vôlei de praia, no Parque Shiokaze, e nesse mesmo lado da baía ainda temos o estádio de hóquei sobre a grama. Ainda bem próximo dali fica a estrutura temporária montada para a disputa do basquete 3x3 e a escalada esportiva, e com uma bela vista da Baía de Tóquio, a Vila Olímpica, onde ficam hospedados os atletas. A área conhecida como Umi no Mori, a Floresta do Mar, receberá provas do hipismo, da canoagem em velocidade e do remo. Saindo de Odaiba e atravessando a Yume no Ohashi, a Grande Ponte dos Sonhos, que inclusive receberá a chama olímpica durante os Jogos, chegamos em Ariake, que é conhecida pelo Tokyo Big Sight, o maior centro de convenções do Japão, e que recebe eventos como o Tokyo Motor Show e o Komiketo, a maior feira de quadrinhos independentes do mundo. Em Tóquio 2020, o Tokyo Big Sight será utilizado como central das transmissões e como centro de imprensa. Ariake receberá várias modalidades no seu complexo esportivo: o BMX e o skate, as ginásticas artística, rítmica e de trampolim, em espaços temporariamente montados para os jogos, o vôlei em uma nova arena para a região, e o tênis, que será disputado onde já costumam ser disputados os abertos de Tóquio do circuito profissional. Para fecharmos o nosso tour olímpico por Tóquio, vamos para o outro lado da baía, onde serão disputadas a canoagem slalom junto do Parque Kasai Rinkai, pertinho da Disney que mencionei mais cedo, e o tiro com arco no Parque em Yume-no-shima. Além do polo aquático em Tatsumi, no que era a principal arena aquática do Japão até então, que agora ganha a companhia do novo e moderno Centro Aquático de Tóquio, construído logo ao lado, e a última arena a ficar pronta para os Jogos, onde serão disputados a natação, os saltos ornamentais e o nado sincronizado. Nosso tour fica por aqui. O que acharam? Espero que tenham gostado e que seja mais fácil de se situarem enquanto assistem aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Quem está animado para acompanhar os Jogos? Nos conte aqui nos comentários quais modalidades querem assistir e torcer. Muito obrigado pela companhia, bons jogos e até a próxima. Tchau, né?